Ok, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso espaço, Caminho da Luz. E dando sequência a esses nossos encontros, o tema que nós escolhemos hoje é o poder do aqui agora. Tem um livro muito famoso que saiu no mercado com esse título, sabe? Um livro muito vendido nos Estados Unidos, no mundo e tal, já tem editado no Brasil também. É um livro que fez muito sucesso. No entanto, esse assunto, o poder do aqui e agora, ou seja, você aprender a colocar a sua mente no presente, é um dos fenômenos mais importantes na vida de um ser humano. E é exatamente o que a sociedade nos ensinou a não fazer. O ser humano, ele vive uma vida ou em função de fatos passados, ou ansiando e desejando situações futuras que ele não possui no presente. Então, em face disso, ele nunca encontra paz, harmonia, felicidade. Porque a sua mente nunca está vivendo o aqui agora. Ele não curte o aqui agora. Uma das questões principais da física é o conceito de tempo. Na verdade, toda a vivência que nós temos sobre o tempo, na própria natureza do tempo, quando os antigos começaram a conceituar tempo, é porque nós vivemos num sistema de mundo, onde existem eventos cíclicos, ou seja, eventos repetitivos. Ou, na verdade, tudo tem a ver, o conceito de tempo tem a ver com movimento, tá? Por exemplo, o fato dos antigos perceberem que o sol nasce no horizonte pela manhã, faz um trajeto pelo céu e se põe no horizonte, e aí vem a escuridão. E depois de um período extremamente cíclico e em termos de movimento idêntico, surge ele novamente após 12 horas aproximadamente, mas não tinha essa ideia de hora, não existia hora. Pensa na antiguidade que não existe o conceito de tempo. Aí ele surge novamente. Então, devido ao movimento de rotação da Terra que provoca o efeito do dia e da noite, e os outros movimentos que vão provocar outras medidas que nós vamos chamar de tempo, na verdade, um tempo, o conceito de tempo está baseado no movimento. Ok? Então o conceito de tempo está baseado no movimento, e principalmente em movimentos cíclicos, ou seja, aqueles movimentos repetitivos que constantemente se repetem. Então veja bem, qual o primeiro movimento cíclico observado pelos antigos? Primeiro, é exatamente o dia e a noite. Entendeu? Então, o fato de existir este movimento e o dia e a noite voltar a se repetir constantemente, o tempo parece que ele passa. Parece que algo está passando, mas na verdade não está passando. É exatamente isso que nós vamos conceituar aqui. Por exemplo, o segundo conceito de tempo que surgiu foi exatamente a observação de um outro astro, de um outro astro muito preponderante no céu, que é a Lua. Os antigos começavam a observar as fases da Lua e via que cada fase da Lua, demorava aproximadamente 7 dias para se cumprir. Ok? E uma fase completa da Lua, o movimento total, que ela saía de Lua cheia e voltava a ser Lua cheia de novo, após 28 dias. Ou seja, 4 semanas. 4 vezes 7, 28, aproximadamente, porque as coisas não batem muito bem. Tá? Porque dá minutos, horas, porque as coisas são, Aí, uma outra fase importante, um outro movimento importante observado é exatamente as estações do ano, e o surgimento de certas constelações no céu em determinada posição, que ao longo do ano elas desaparecem e depois voltam a aparecer de novo. Tá? Isso deu a noção para os antigos do ano, mesmo sem saber que tipo de movimento estava acontecendo.
Então veja bem, eu quero que vocês entendam que a visão de tempo que a humanidade passou a vivenciar é exatamente um conceito baseado em movimentos cíclicos de um sistema planetário. O nosso sistema planetário, estamos na superfície da Terra, nós estamos num planeta em movimento e todas as mudanças relativas a esse movimento, nós passamos a conceituar essas mudanças cíclicas com a ideia de tempo, de que o tempo está passando. Agora, se eu tirar você da superfície da Terra, e colocar aqui você no meio do espaço, paradão aqui com uma nave espacial, eu quero ver você marcar tempo. O tempo não passa, praticamente não tem referenciais para você dizer que dia, que hora, que mês. Não tem mais lua, não tem mais sol, não tem mais nada para você medir. Então, tudo é uma questão de conceituar. Você não tem noção de quanto tempo está passando. Por isso que não tem essa ideia, o tempo passa mais devagar ou mais depressa. O tempo não passa. Um mestre indiano uma vez falou isso, né? Um grande mestre indiano falou assim, você acha que o tempo, na verdade o tempo não passa. Ele não passa porque ele não existe. O que você pensa que é tempo foi algo conceituado pelos físicos em relação a um objeto em movimento relativo. A movimentos cíclicos. Né? Então, na verdade, os cientistas aperfeiçoaram essa ideia coordenativa de tempo simplesmente como uma coordenada a mais para descrever eventos em movimentos. Para descrever o fluxo, o caminhar, o movimento de uma partícula no cosmos. Então, se criou o conceito da medida de tempo. Por isso que até hoje eu questiono os grandes cientistas, né? É um debate muito grande em cima disso, e eu sou da ala que eu não acredito, né? O tempo não existe, por isso que não tem condição de você fazer uma máquina do tempo, voltar para o passado e voltar para o futuro. Não existe isso. No universo só existe uma única realidade, presta atenção, no universo só existe uma realidade, o presente. O passado ele não existe. O universo está aí, agora, desse jeito. E se você criar uma ideia de tempo, é claro que daqui um tempo depois, os movimentos relativos mudaram e os astros simplesmente estão em posição diferente no universo. Mas isso não significa que tempo passou. Tempo não passou. Agora, o que você conceituou que passa, que é o tempo, pode ser que passe. Mas, na verdade, é agora, no presente, que você está sentindo, que você pode amar, que você pode curtir, que você pode sentir um gosto, sentir um prazer. Tudo o que aconteceu naquilo que já passou, não tem realidade no universo mais. Ele não tem realidade. Se ele não tem realidade, como é que você pode voltar naquela realidade? Segundo aspecto, né? As leis do universo ficariam extremamente complicadas se você voltasse no tempo. Aí eu tenho lido muitas matérias de alguns físicos que acreditam que podem voltar no tempo, que isso criaria realidades paralelas, mas o universo seria uma droga, né? Porque você voltaria no tempo e mudaria a realidade. Você nunca mais pegaria esta linha do tempo que você se encontra agora. Você simplesmente entraria numa outra linha do tempo, outro universo que está caminhando numa direção, e você não tem como pular de um para o outro. Senão você estaria alterando todo o fluxo, toda a ordem deste universo, né? Todas as regras nas quais ele existe. Portanto, até hoje eu não me convenci, nenhum cientista me convenceu de que os universos paralelos, a forma como eles colocam, existe, né? E que o tempo pode ser a diferença entre esses intervalos. Tá? Não me convenceram. Portanto, eu fico com a minha visão mais esotérica, aprendida com os grandes mestres que me ensinam, e que me mostram que existe uma única coisa no universo que deve ser percebida por todos nós, é o presente. O futuro, ele ainda não aconteceu. Mas, no entanto, devido aos movimentos relativos, devido a um ciclo das coisas, você pode prever muitos eventos que acontecerão. Isso não é difícil. E o fato de você ter um universo que não está sendo dirigido ao acaso, o universo não está sendo dirigido ao acaso.
Quando ele não está sendo dirigido ao caso, ele está sendo dirigido por uma inteligência. Então essa inteligência sabe o que ela quer. Sabe o que ela vai produzir amanhã, depois, sabe? Essa é a ideia de futuro dentro de um universo onde uma inteligência coordena esse universo. Por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Vamos jogar na Mega Sena. Então nós vamos jogar na Mega Sena. Hoje eu jogo um número. A Mega Sena vai correr na quarta-feira, vamos supor. Tecnicamente, se você fosse perguntar para qualquer matemático, qual é a minha probabilidade de eu ganhar? Jogando 6 números apenas. Ele fala, ó, calculando aqui dá uma chance em 50 milhões de você acertar. Isso porque esse matemático fez um cálculo e ele não compreendia todas as variáveis que estavam dentro desse processo. Você quer ver uma coisa? E se um corno daquele manipular a bolinha a favor dele? A sua probabilidade dançou. A sua probabilidade não vai ser mais 1 em 50 milhões, vai ser nenhuma. Porque ele controlou as bolinhas e fez dar o número que ele quis, né? O cara sacaneou você. Você está entendendo? É igual os caras que fazem essas máquinas de bingo. Você acha, o cara programa lá isso aqui para sair de vez em quando. Então sempre a casa vai ganhar. E o tolo vai lá e fica jogando contra a máquina. Uma coisa programada para você perder. Agora, veja bem, então vai jogar, vamos supor que aquele cara não sacaneie, mas tem uma força, uma inteligência que coordena a experiência humana na Terra. Então essa inteligência, karmicamente, ela diz assim, ó, esse cara aqui, ele pode jogar quantas vezes ele quiser, que ele não vai ficar rico, nem pau, não vai ganhar nunca na loteria. Porque nós que estamos aqui coordenando, somos uma inteligência que coordena a vida, nós não vamos permitir que isso aconteça. Então essas variáveis, que nós chamamos de variáveis ocultas, elas podem prever até quem vai ganhar. Então ela fala assim, olha, este cara vai ganhar. Então, essas forças vão manipular essa probabilidade e canalizar que aquele indivíduo vai ganhar na Mega Sena. Então, é somente dessa maneira que se pode prever o futuro. Se pode prever o futuro de algo, aí você não está violando a lei de causa e efeito. Você simplesmente está entendendo que uma inteligência maior controla os destinos do universo. Controla a lei, controla os fluxos. Então você pode prever lá na frente o que essa inteligência vai criar, vai organizar. Talvez seja por isso que os grandes profetas do passado viram o Apocalipse. Eles viram, na verdade, o que foi mostrado para eles. Não que eles entraram num transe no universo, além do espaço-tempo, e viram o futuro da Terra. De jeito nenhum. Eles não entraram em lugar nenhum. A única coisa que eles entraram foi que as inteligências do plano astral superior mostraram para eles. Ou em sonho, ou em viagem astral, ou dessa determinada ou daquela maneira. É a única forma de ter premonição. Tudo no universo é controlado por uma inteligência maior. Essa é a visão que eu tenho hoje. Ou seja, tudo que acontece no universo não é por acaso. Por exemplo, você acha que a vida na Terra é por acaso? Você acha que os dinossauros desapareceram, evoluíram por acaso? Os pássaros saindo voando na atmosfera da Terra por acaso? De jeito nenhum. Sem uma grande inteligência projetando, coordenando e dirigindo a evolução biológica, essas coisas não iam acontecer nunca por acaso. As leis das probabilidades estão completamente contra a vida biológica. A vida biológica jamais aconteceria ao acaso. Então, por causa disso também, se nós sabemos, presta atenção, que o universo, vamos usar essa inteligência aqui, se todo o futuro do universo é coordenado por uma grande inteligência, e nós já discutimos aqui numa outra palestra a questão do destino, a sua encarnação, o lugar onde você vai encarnar, como você vai encarnar, as condições que você vai encarnar, é muito projetada e calculada pelos seus mentores kármicos, levando em conta todas as suas existências pretéritas, ou seja, as suas encarnações passadas. Todos os resgates kármicos ou dármicos que você adquiriu em vidas anteriores, vai ser relevante para esses grandes mentores cósmicos projetar a sua vida futura. Se é assim, se nós estamos vendo que o universo funciona dessa maneira, estamos acreditando que a nossa vida na Terra é uma vida coordenada
por essas inteligências maiores, por essas forças maiores, né? Nós devemos entender e sermos exatamente como os grandes mestres do Tao nos ensinaram. Os grandes mestres do Tao, do taoísmo clássico, Lao Tzu, Chuang Tzu, o grande cerne da filosofia taoísta, vai ensinar uma coisa muito interessante, que exatamente é o poder do aqui e agora embutido nessas leis taoístas. Os antigos já falavam isso há muito tempo, né? Por exemplo, os taoístas inventaram um processo que o homem deveria se colocar para viver a vida aqui na Terra. Eles sabem que todo o universo, olha que louco, ó, todo o universo segue um curso, segue um fluxo. E esse fluxo e o curso do universo é determinado por inteligências, ele não é natural. Grandes forças, grandes inteligências cósmicas, ó, inteligências cósmicas. E se você ainda tiver muito complicado com essa ideia de inteligências cósmicas, é muito para tua cabeça, fale até Deus, vai, só para facilitar a vida de vocês. Existe uma força divina que coordena o fluxo, ou seja, para onde o universo vai. Para onde o projeto Terra vai? Quais os objetivos do projeto Terra? Por exemplo, quando os grandes comandos siderais implantaram a vida na Terra, eles tinham um grande objetivo. Eles sabiam aonde eles queriam chegar no final de tudo isso. Todas as nossas encarnações, da civilização inteira aqui na Terra, quando os grandes mentores sabem aonde isso quer chegar. Então, esse projeto que tem um começo, um meio e um fim, e essa ordem que flui neste sentido, coordenado por grandes inteligências, os chineses perceberam isso há muito tempo atrás, que não adianta você lutar contra, é a maior burrice você lutar contra, e você só tem que ser inteligente o suficiente para perceber que esse curso existe, esse fluxo existe. E esse fluxo, esse curso é batizado pelos chineses de Tao. Olha que louco. Tao não é Deus, não é nada disso. Tao é exatamente a consciência de que existe um fluxo. E esse grande fluxo não adianta que você não vai alterar. Ou, os chineses dizem assim, ou você entra em harmonia com ele, ou você está lascado. Ou você está totalmente lascado. Vocês estão me entendendo? Essa é a questão fundamental. E sabe qual que é o princípio básico para você estar em harmonia com o Tao? É um princípio chinês extremamente difícil de ser compreendido pelos ocidentais, que se chama Wu Wei. Significa agir não agindo. É muito louco, hein? Agir não agindo. Muitas vezes, o Lao Tzu está explicando isso. Ele fala assim, olha, a natureza tem seu curso, né? Todas as coisas têm seu curso. Por isso, sabe, ele atua no mundo sem atuar. Ele não interfere. Ele não tenta mudar nada. Ele simplesmente se harmoniza e deixa esse fluxo levar. Sem esforço. Tranquilo. Isso é Zen. Quando a gente fala ser Zen é estar em harmonia com esse fluxo natural do universo, comandado por grandes inteligências. Por exemplo, quando você encarna na superfície terrestre e chega nesse planeta, ele está nessas condições, do jeito que está hoje, não adianta eu ficar brigando com a Terra, não adianta eu ficar brigando com o sistema, brigando com o mundo. Não adianta eu pegar armas e sair tentar derrubar político do poder, isso é bobagem. Você só vai criar conflito, você só vai criar coisas horríveis para você. Então, o importante é você tentar entender tudo que está e deixar ser conduzido com inteligência. Por isso, os chineses inventaram o Tai Chi Chuan.
Tai Chi Chuan é uma prática corporal, é um princípio, é um trabalho interior, onde você tenta entender isso e colocar isso até no seu corpo, até na sua saúde. Todas as vezes que você colocar coisas antinaturais no seu corpo vai dançar, ele vai ficar doente. Toda vez que você sair fora da harmonia natural que ele é, portanto, por isso os nossos mestres falam, você quer saúde? É só usar a inteligência. Coloque somente coisas extremamente naturais dentro de você. Tudo que for artificial vai prejudicar você de alguma forma. Porque está fora do fluxo, está fora da lei. Né? Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque esse fluxo das coisas determina aonde tudo vai chegar. Se é assim, presta atenção, se é assim, se o sábio sabe que é assim, o que ele tem que fazer? Exatamente, praticamente nada. Ele não tem que mudar nada, ele tem que apenas viver e observar, contemplar tudo. Aprender com tudo e se sentir um dentro disso. Você vê um pássaro. Um pássaro, ele simplesmente, ele acorda pela manhã, ele vai cumprir o seu curso. Ele vai bebe, ele canta, ele curte a vida. Ele não tá, você acha que um pássaro está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Você acha que um pássaro está preocupado com o que aconteceu ontem, ou o mês passado, ou o ano passado? Ou com a civilização dos pássaros? Ele não está. Por isso, ele é muito... Você quer ver que interessante? Tem um gato, meus gatos aqui. Se ele briga hoje, há uma puta confusão com o gato aqui, meia hora depois, eles nem sabem, nem lembram que brigaram, que estão... Não tem esse rancor guardado, essa mágoa. Eles ficam brincando, se divertindo de novo. Por quê? Porque eles estão no presente. Eles não estão influenciados por uma mágoa, por uma angústia do passado, por uma depressão. E também não está ansiando, né, o futuro. Porque o ser humano, ele foi treinado a seguinte coisa, ele só pode ser feliz quando ele se realizar. Então ele tem isso na cabeça. Quando eu casar, quando eu adquirir a mulher dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Ai, quando eu comprar aquele carro, cara, puta, aí eu não quero mais nada na vida. Ai, quando eu comprar aquela casa... Ou seja, ele fica projetando, ele sempre fica projetando para depois a sua felicidade e a sua realização. Sempre precisa ter alguma coisa lá para acontecer para ele ser feliz. Senão ele não é feliz. Ele não é feliz com o que ele é agora, com o que ele tem. O Osho sempre nos ensinou, e os nossos mestres espirituais falaram assim, olha, todo ser humano devia, ao abrir seus olhos pela manhã, agradecer por estar vivo. Esse é o maior de todas as riquezas, você está vivo. Então esse é o maior de todos os presentes. Estar vivo é estar pronto para curtir, para respirar, para sentir os prazeres. Não tem força maior, você tem que agradecer por isso. Agora, as pessoas são tão, já acordam de manhã mal-humorada, chutando cachorro, xingando todo mundo, mal-humorada, por quê? Ou viveu alguma coisa ontem que estava desagradável, e a vida dela não tem o que ela quer, ela mora numa casa que ela não gosta, e vive, sabe? Ela sempre vai criar situações para deixá-la infeliz. Para ela não se realizar agora. Ela sempre projeta a vida dela para se realizar no futuro. Então, dois aspectos extremamente importantes que vai contrariar o princípio total. Né? Então, a mente do ser humano, devido à nossa própria cultura fez isso, tá? Porque é tudo uma questão de ensinamento. Se você tem um bom mestre que te ensina isso aqui, ó, desde cedo, você vive numa paz tranquila, cara. Mas nós vivemos numa sociedade que desde cedo, presta bem atenção, a nossa sociedade desde muito cedo, ela nos força a competir. Ok? E nessa competição só vale o vencedor. O perdedor, todas as desonras. Ao ganhador, todas as honras. Em qualquer situação de nossa vida, desde quando você nasce.
Você vai competir no esporte lá na escola, você vai competir para entrar no vestibular, você vai competir. Hoje mesmo chegou uma amiga minha cuja filha está fazendo vestibular. E a filha naquela pressão, e fazendo vestibular aqui e tal, e nervosa, não dorme de noite e tal, e mal, papapá. Ou seja, porque ela está na competição e ela tem que vencer. Se ela não vencer, se ela for derrotada e não passar, ela vai cair na maior profunda depressão. No Japão, quando alunos não passam no vestibular, a desonra para eles é tão ruim que eles se matam. Existe um grande número de suicídios jovens após o vestibular no Japão. É muito louco. Porque ele não aceita a derrota. A sociedade o forçou a viver dessa forma, com honra, essa honra babaca, né? Que é muito mais importante a honra do que a vida. Essa honra tonta que ensinaram, né? Então, ela força você a vencer. Então, o que acontece? Quando ela força você a vencer, tem duas situações. Você só vai ser feliz depois de vencer. Você não tem noção. Eu fui professor de cursinho durante muitos anos. Quando eu estudava na Unicamp, eu precisava sobreviver, então eu dava aula em cursinho, colégio, tá bom? Então, eu tive uma experiência muito grande de sentir a expectativa das pessoas. Então, todos aqueles jovens de 17, 18 anos, naquela puta energia de juventude, ao invés de eles estar realmente vivendo a vida, curtindo a vida, não, eles estavam projetando a vida deles lá na frente. Ou seja, eles sempre me falavam assim, ai Laércio, puxa, eu estou que nem um louco aqui, puta, agora eu não posso ver nada. Eu falava assim para ele, vamos lá fazer um tai chi comigo, né? Meus alunos. Vamos passar, não posso, porque puta, eu tenho que estudar, cara, tenho que passar nesse vestibular. Ou seja, então, naquele período a vida dele era uma merda, certo? Era uma vida, ou seja, ele estava projetando todo o prazer, toda a felicidade, toda a realização para onde? Para depois do vestibular. Só que o corno não sabe, o aluno ele é tão burro que quando ele entra na faculdade é pior. Quando ele está fazendo faculdade, ele não pode fazer mais nada, né? A vida dele é estudar, vai para casa. Eu sei disso porque a minha vida foi assim. Porque eu era pobre, sempre fui pobre, não tinha grana. Eu tinha que sustentar minha família. Certo? Pagar aluguel para minha mãe e onde eu morava também em Campinas. Então o que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro na faculdade, na Unicamp, e à noite eu ia dar aula. À noite eu ia ganhar dinheiro para sobreviver. Imagine se eu tinha tempo para mim. Pular isso, fazer meditações zen, curtir o espaço. Não, de jeito nenhum. Porque o sistema ele cobra de você o tempo todo algo que você tem que construir lá na frente. Isso é o mundo é assim. Então, esse jovem se mata. Aí, porra, me formei. Pior quando você quer fazer pós-graduação, né? Aí continua a merda, né? Quer mais 2 anos de sofrimento. E quando o cara faz pós-graduação, ele quer mais doutorado, aí mais 3, 4 anos de sofrimento, né? Ou seja, ele está sempre projetando, depois que eu fazer o doutoramento, aí eu vou fazer uma tese, aí eu vou trabalhar, uma pesquisa. Ele vai protelando. Pega o engenheiro, não quer fazer pós-graduação, me formei. Agora ele vai, achou que agora estou feliz. Porra, me formei, cara, nossa. Aí ele vai para o mercado de trabalho, né? Aí ele vai ser escravo graduado, né? Eu chamo de escravo graduado do sistema, né? De empresas e tudo mais. Se o cara é pobre, ele não veio de uma família rica, ele vai ter que entrar de empregadinho na indústria, do zero, trabalhar, já dá um salário para ele de 1 conto de réis, né? Daqui 15 anos não aumenta o teu salário. Você vai aí. E, ou seja, ele fica projetando tudo para amanhã. Pô, quando eu tiver um salário de 5 mil, 10 mil por mês, pô, aí, meu, pelo amor de Deus, cara, aí eu vou comprar tudo que eu quero, comprar casa, tá. Isso tudo somente no lado profissional. Ou seja, ele está constantemente projetando toda a sua realização para o amanhã. Todos os estudantes são assim. Mas por quê? Vai entrevistar um cara e falar, mas escuta que você está estudando isso, para que você está fazendo esse curso para cá? Eu quero fazer para melhorar a minha vida, para ter uma vida melhor. Mas a sua vida não está boa agora? Não, está horrível, você viu agora, não. Eu vou. Então, ou seja, psicologicamente, a visão de estar feliz, estar bem, está sempre conectada com um modelo que a sociedade criou de ter dinheiro,
De ter, eu tenho que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, eu estou ferrado. Então, todo o processo da felicidade e da realização está condicionada a ter bens, a ter dinheiro. Mas isso, numa sociedade como a nossa, sempre tem que ser projetado lá na frente. Porque o jovem é um bosta à esquerda, eu falo, né? Por quê? Porque ele está na casa do pai, comendo as custas do pai, não tem poder nenhum para tomar decisão sobre sua vida. Qualquer coisa o pai já mete a mão na orelha dele, né? Fala, você come em casa, você vai estudar, vai ter que fazer o que eu mando. Vai ter que estudar, vai ter que ir lá não sei o quê, vai ter que trabalhar. Aí você não pode ser o que você é. Então o jovem é o zero à esquerda. Quando ele completa 18, 19 anos, aí que ele quer fazer o que ele quer, aí ele vê que ele não pode, né? Porque está tudo travado, né? Ele precisa do maldito dinheiro, aquela coisa toda, aquele modelo, né? Então, ele cai no sistema, ele cai na real. Isso aqui no lado profissional. Né? E os jovens não são treinados para ser criativos, para fazer as coisas. Eles são criados para obedecer. Obedecer às regras. É como um soldado que você põe no exército, né? Ele tem que obedecer ao general. Ele foi treinado para obedecer. E esses estudantes todos são treinados para servir uma indústria, servir um sistema, servir um modelo do que eles acreditam que seja a vida. E seja ser feliz. E no meio disso tudo, nós temos um sistema apelativo que todos os sistemas de comunicação estão montados para vender coisas para você. Ok? Todo meio de comunicação está montado para vender coisas para você. E vender o tempo todo. Então, está embutido no arquétipo do inconsciente coletivo, olha que nome bonito, né? No arquétipo da humanidade, isso aqui é bem junguiano, olha. Está projetado aqui para ser feliz. Eu preciso ter tudo o que me mandam comprar. Né? Se eu não ter, porque o outro tem. Aí quando o outro tem mais do que eu, surge um sentimento no ser humano bem primitivo, que é chamado de inveja. Então eu fico com uma puta inveja. Pô, aquele cara comprou aquele negócio e eu aqui, puta, uma merda, não consigo. Cara, que coisa. Cara, puta casa bonita do cara e a minha é uma merda, uma bosta de casa. Então isso gera a divisão, né? Isso gera o quê? O anseio no outro, o desejo no outro. Isso na parte material. E por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes o homem está fora do tempo, você percebeu? Ele não está no presente. O presente é sofrimento. Você percebeu que todo momento presente na vida do cara é sofrimento? Ou ele está estudando, ou ele está se matando, ou ele está trabalhando, fazendo hora extra, para obter uma coisa lá na frente. Só que lá na frente você não sabe o que vai acontecer, né? Você pode virar a esquina, dar uma porrada, morrer. Já era a sua existência. Então ele sempre está protelando, sempre projetando a sua vida para amanhã, para depois, tal. Agora não, agora eu não posso, agora eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar. É exatamente, quando eu convido alguém para assistir uma palestra minha, a resposta, pô, não posso, cara, puta, tem um compromisso, eu tenho que fazer o que. E todos esses compromissos são exatamente para tirá-los do tempo presente. São para tirar o indivíduo. O que significa distração? Distração é a pior coisa que inventaram, porque a distração tira você do presente, tira você do si mesmo. Você vai ver onde que ela vai chegar? Ela vai chegar exatamente no ponto que o Laércio tem falado aqui em todas as minhas palestras eu tenho falado a mesma coisa. Só tem uma solução. É entrar aqui agora e viver o aqui agora lá dentro. Encontrar esse ponto de apoio. Todas as vezes que você coloca as coisas lá fora de você, no espaço e no tempo que é lá fora, dançou. Claro. Tudo isso que a TV mandou comprar, o sistema mandou comprar, e você não tem. Então você deseja, você cria uma condição interna dentro de você que a felicidade e a realização só pode acontecer quando eu obtiver. Ok? Então você não está vivendo o presente. Você está esperando uma situação futura para ser feliz. E agora, na parte
emocional. Aqui é a parte material, a realização profissional, material. E na parte emocional e afetiva e sexual, que eu considero uma das mais poderosas na vida do ser humano. Por isso que eu desenvolvi aquele livro, né? Eu escrevi o livro Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade, que também nós temos em DVD, né? Que são 7 conferências em DVD sobre esse assunto específico. Isso aqui é muito problemático na vida do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, desde criança, ele projeta uma alma gêmea, um ser especial para ele. Ele vai projetar em sua mente, ele vai projetar a mulher ideal. Certo? Ele vai projetar, e a mulher ideal dele não pode ser feia, né? Tem que ser tremendamente gostosa e bonita, né? Tem que ser a mulher perfeita, aquela coisa de cinema, de televisão, né? De manequim de revista. Certo? Então ele projeta essa mulher. Só que na vida dele, ao lado dele, tem as amiguinhas que ele está ali, mas tudo mais ou menos, sabe aquelas coisas que não tem nada a ver com o ideal dele. Então ele despreza aquele, ele não se relaciona com aquelas pessoas. E quando ele se relacionar, ele fala, vou ficar com essa aqui mesmo, mas o que eu quero é aquela. E esse jovem fica projetando, né, sua felicidade quando ele conquistar ou conseguir a menina ou a mulher dos seus sonhos, né? Aí ele acredita na sua psique que ele será extremamente feliz. Sem ela, eu não vivo. Esse é o tema das músicas, né? O ser humano é tão babaca, tão idiota. Vê as músicas de corno que você vê por aí. Qual o sentido das letras? Porque o cara reflete nas músicas exatamente a sua idiotice. Né? Ele reflete o seu sentimento, a sua babaquice. Né? Por isso que as músicas são uma porcaria. Porque o cara, ele projeta para depois. Agora, neste momento presente, como ele está? O que ele precisa nesse momento presente para ser feliz agora? Se ele olhar para ele, se ele voltar para ele, ele vai ver um vazio, ele vai ver uma angústia, ele vai ver uma depressão, um sofrimento, pela falta de um monte de coisa, por tudo que ele projetou que não se realizou. Ele ainda está fazendo vestibular, ele não sabe para onde ele vai. Sabe, ele está num momento da vida dele, e sempre ele vai estar nesse momento. É só vocês que são mais idosos, vocês começam a olhar os momentos passados e ver hoje, vocês ainda estão projetando coisas para amanhã. Ou para daqui 10 anos. Né? Ou seja, ninguém quer viver o presente, sabe por quê? Ninguém quer viver o presente? Porque é extremamente angustiante. É extremamente deprimente. O homem precisa viver de sonhos. Olha que louco, ó. Grandes poetas já falaram essa merda. Essa é uma das maiores mentiras. O homem precisa ter sonhos para viver. Na verdade, quando ele tem sonhos para viver, é que ele não vive. Porque se ele vive em função de um sonho, isso não é real. Então não existe nada para ser vivido. Isso é uma bobagem. Laércio, contraria a ideia desses filósofos que falam essas coisas. Você precisa correr atrás dos seus sonhos. Tem livro disso. Projeto uma casa, meu sonho é ter e vou correr atrás desse sonho. Não, não é bem assim. Porque você está colocando sua energia para um sonho e no futuro, que talvez possa não se realizar. Tem muitos fatores na vida que podem acontecer. Eu lembro claramente que eu estava guardando dinheirinho. Fui guardando. Não, puta, esse dinheiro eu vou comprar exatamente isso que vai ser tudo que eu sonhei, é o meu futuro, é o meu projeto de vida. E guardando dinheirinho, guardando. Quando chegou, ele estava na quantidade necessária, porque o Tiga está pronto. Uma pessoa fica doente, uma pessoa perde tudo, e eu preciso pegar esse dinheiro e resolver aquele problema. Acabou o sonho. Ou seja, você vai aprendendo na vida que o fluxo da vida, o curso, é independente daquilo que você cria. Tem situações.
Ou seja, se você começar a projetar a felicidade sua em função do que pode acontecer, do que você pode obter, nunca você vai ser feliz. E nunca você vai se realizar. Nós aprendemos uma coisa de Buda e de Lao Tzu e de Jesus, que são uma das coisas mais importantes de nossa existência e ninguém leva a sério. Todo mundo prefere ainda correr atrás desses sonhos babacas criados pela sociedade, desses sonhos babacas impostos pelas universidades, que são sonhos babacas mesmos, né? Que o planeta estaria muito bem sem capitalismo, sem universidades, sem essas metas. O sistema de ensino nas universidades e nas escolas são os piores que existem na face da Terra. E até nos Estados Unidos, país do primeiro mundo. Por quê? Escraviza, não cria, as pessoas não têm criatividade para ser elas mesmas, elas são fruto de uma programação. Os jovens são programados desde o momento que entram nas escolas. Programados a viver o futuro, a nunca viver o presente. Aí veio Jesus e veio o Buda, chamou os discípulos e falou: vem cá, senta aqui comigo que eu vou ensinar um negócio muito interessante para vocês que vocês nunca aprenderam. O que vocês querem para ser feliz? Peraí. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não sabem o que vocês são. Todos vocês que estão sentados à minha frente são deuses. Por que você está aqui na Terra? Você sabe por que você veio, nasceu nesse planeta, está vivendo aqui? Qual o motivo? Não sei. A resposta vem, não sei, né? Então Buda fala: vou te ensinar. Você tem que aprender, em primeiro lugar, que vocês não precisam fazer absolutamente nada para se tornar deuses. Você já é. O Buda chegava assim e saudava os discípulos assim, ó. Namastê. O Buda falava assim: eu saúdo, esse cumprimento significa eu saúdo Deus dentro de você. Eu sei que você é um Deus. E Jesus chegava assim e falava a mesma coisa: o reino de Deus se encontra dentro de você. Ou seja, o reino da felicidade, da realização. Olha, ele se encontra agora dentro de você, não é amanhã. Não é daqui, depois de 50 anos que eu evoluí, depois que eu aprendi um monte de coisa, que eu vou me tornar um ser divino, vou me realizar. Não é depois que você casar. Porque depois que você casar, aí que a tua vida vai virar o inferno. Escreva o que o Laércio fala, e depois não vem me encher o saco. Porque o que tem de mulher e marido enchendo meu saco por causa de relacionamento afetivo com esposa, não sabe o que faz na vida. Quem mandou cometer o crime, né? Relacionamento afetivo tem que ser tratado de uma outra forma. E não como fundamento básico para a sua realização como ser. Esse é o grande erro cometido por todos vocês. Vocês colocam a felicidade fora de vocês, no outro. Sempre estão buscando a realização pessoal fora do espaço-tempo e fora do ponto crucial que deveria ser. Olha, é um problema de espaço-tempo até. Porque temporalmente você projeta a sua realização para o futuro. E espacialmente você projeta fora de você. E o Buda e o Jesus vai te ensinar: não, para com isso. Para com isso. Essa é a grande burrice do ser humano. Não estar no si mesmo. Você já é. Então ele falava: eu saúdo isso dentro de você. Você não tem que fazer nada para se tornar um Deus. Você já é. A única coisa que você tem que fazer é descobrir isso. Você tem que descobrir. Porque você está acobertado. Esse Deus foi acobertado pela experiência do karma, pela encarnação. Ele está oculto. E quando ele está oculto e você não sabe, você começa a procurar onde? Fora. E procurar fora significa procurar amanhã,
depois, com todas as condições impostas pelo seu projeto mental. Então, o Buda falou, vamos parar com isso aí. Pode parar com essa cacaca, esquece. Nós vamos agora fazer isso. Nós vamos voltar a encontrar essa realização pessoal, essa felicidade agora, no presente. Porque ele já existe dentro de você. O Buda e o Deus está aí. Por isso que eles criam exatamente o Lao Tzu, o Wu Wei. Wu Wei é não fazer nada, cara. Você não precisa fazer nada. É agir não agindo. Não fazendo nada. Olha, você não tem noção o que você está fazendo. Porque toda vez que você acha que está fazendo alguma coisa, você está fazendo merda. Você está fazendo merda. Você está estudando para a faculdade, está treinando, que não é maluco, está fazendo um monte de porcaria que não vai te levar a nada, vai te levar ao sofrimento, vai te levar sempre ao projeto para frente. Você está empurrando a felicidade para frente. E você acha que está fazendo alguma coisa, acha que está agindo no mundo, atuando no mundo, e esquece que os antigos mestres descobriram que tem curso, cara. Os mestres da ensino foram tão inteligentes que esconderam de você a sua felicidade dentro de você. Aí você não vai achar nunca mesmo. Então, Wu Wei, ele falou, não faça nada. Nada precisa ser feito. Então, por isso que o mestre oriental relaxa. Ele relaxa porque ele sabe que ele não precisa fazer nada. Então, aí que ele consegue sentar, cruzar as pernas e deixar acontecer. Porque se eu sou um Deus, ele se manifesta. Ele vem, ele flui, ele desabrocha, ele vem de dentro para fora. Né? Por isso que a iluminação no Oriente, ela acontece. E ela acontece, presta bem atenção, sem nada a fazer. Mas, se você estiver fazendo alguma coisa, aí que não acontece. Porque esse fazer enche a tua mente. Esse fazer significa que você tem que concluir algo para ser feliz. Por isso que tem aquela frase do Tao Te Ching, né? O sábio termina a sua obra e está sempre no princípio. Ele não está preocupado com o fruto da sua obra, ele não se prende aos frutos da sua obra. Se ele está fazendo alguma coisa, aqui pintando um quadro, ou fazendo qualquer trabalho, ele não está ligado no trabalho. Não é importante para ele o resultado do trabalho. Se eu estou tocando uma música, não é importante que alguém goste ou deixe de gostar, eu estou curtindo o meu momento presente, estou fazendo aqui, estou vivendo essa coisa legal, vivendo essa experiência joia. Mas o ser humano é tão burro que ele entra num palco, ele começa a tocar pensando se o outro está gostando. Será que o cara está gostando? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Vou ficar famoso, fazer sucesso? Então ele está querendo projetar aquilo para fora e não viver a coisa dentro dele. Então as pessoas em todos os meios artísticos, financeiros, não sabem viver. Elas não sabem viver. Ou seja, elas projetam, quando eu tiver sucesso na carreira artística, aí eu vou ser feliz. Vou ter dinheiro, vou comprar. Mas a gente sabe, a gente conhece quanta gente que tem sucesso, né? Muito dinheiro. Aí você vê a vida do cara como é que é, né? Você vê que o cara é perdido, confuso, está sempre enrolado com um monte de coisa e não realiza como ser. Por isso, todos os nossos mestres falam o seguinte, olha, você precisa aprender que neste momento presente, Deus já deu tudo para você que você precisa para ser feliz. Tudo. Você tem tudo o que você precisa para ser feliz. Você só tem que descobrir isso dentro de você. Deus não colocaria nenhuma condição futura para você ser feliz. E os grandes mestres sacaram isso e começaram a ensinar isso. Buda começou a ensinar isso, Lao Tzu começou a ensinar isso. Por isso, relaxa. Sente. Medite. Esse meditar significa ouvir você mesmo, deixar fluir. Porque é um jeito de nada fazer. Até na meditação, lembra que você não tem que fazer esforço nenhum, ficar tentando esvaziar a mente, né? Quando a gente ensina na nossa palestra como meditar corretamente. Porque as pessoas não sabem meditar, elas entram e começam a fazer uma disputa com a mente, né? Elas começam a querer atingir um estado. Porque, na verdade, todos os nossos mestres tiram você do passado e tiram você do futuro. Ele coloca você aqui, olhando para você
mesmo agora. É exatamente um contato consigo mesmo. Uma vez, sobre extraterrestres, sobre ET, né? Essa coisa do mundo espiritual, do plano espiritual, perguntaram assim: ET, quando que vocês vão fazer um contato conosco? Ele falou assim: depois que vocês fizerem um contato consigo mesmos. Resposta inteligente, não? Porque enquanto você estiver lá fora, como é que você vai poder entender um contato comigo? Você só vai causar confusão, mais confusão na sua mente, né? Agora, depois que você tem um contato consigo mesmo, descobre que você é uma alma, que é um espírito, que é um ser transcendental, que é Deus, aí quando o ET vier, você vai entender quem é aquele cara. Você vai receber ele de braços abertos, para abraçar, não vai ter medo, não vai ser alienígena, não vai ser nada para você. Da mesma forma, você vai entender os mortos, os espíritos, toda essa natureza que está aí. Aí sim você vai olhar para a terra e ver todo mundo correndo na rua, e vai pensar: é um bando de formiga, um bando de idiota, um bando de perdido, né? Correndo atrás da felicidade. Correndo atrás de algo que não sempre esteve dentro de você, em todo o tempo. Mas você vive num mundo tão primitivo, tão materialista, tão idiota, que a universidade manda você buscar a felicidade lá na frente, tá? Todo mundo, a televisão liga e manda você buscar a felicidade na frente. Aí o coitado, né? A única solução dele é comprar carnê do baú da felicidade. Ou fazer crediário nas Casas Bahia de 50 anos, né, para pagar. É? Você está entendendo? Carro em 80 meses para pagar. Já pensou 80 meses para pagar um carro? Cara, é uma morte, é um martírio. Vocês estão me entendendo? Porque a nossa sociedade, ela foi criada para projetar a sua felicidade lá na frente. Agora, quando você quer trazer a felicidade no presente, você se endivida por 50 anos, né? É o caso da casa própria, né? Cara, você é feliz se comprar minha casa própria. Mas você está escravo, endividado pro resto da vida. É isso que as pessoas não veem. Né? Complicadíssimo, complicadíssimo, porque elas não vivem o presente. Todos os grandes mestres foram unânimes em ensinar o poder do aqui e agora. É só um jeito diferente de falar para vocês que vocês têm que viver no presente. Que parem de projetar suas vidas para amanhã. Amanhã pode explodir uma bomba atômica, uma guerra atômica. Você não sabe o que vai acontecer. Sua vida vira um caos, uma merda. Acaba todo o projeto de vida que vocês fizeram. Imagina os caras na Segunda Guerra Mundial, né, 1938, 35, fazendo planos, né, de vida. Empreender a Europa. Comprar uma casa, né, construir família. Veio a guerra, devastou tudo. Não sobrou uma casa em pé em Londres. Não sobrou uma casa em pé em toda a Alemanha praticamente. E os judeus que tinham guardado dinheiro até o pescoço na Alemanha nazista? Perdeu tudo, ficou com um tostão para contar a história para o futuro, né? E o futuro foi uma puta desgraça, né? O futuro do cara se tornou uma grande desgraça. Então, porque as próprias religiões não estão preparadas para treinar o indivíduo para viver o presente, para encontrar a felicidade naquilo que você já é, não impor nenhuma condição futura para que a felicidade aconteça. Esse é o grande segredo dos mestres. Porque quando você não impõe isso, você não deseja nada para o futuro. Então você não tem o desejo. Você quer ver um fato interessante? Podemos comentar exatamente a vida do Elvis Presley. O grande cantor de rock. Um cara pobre. Caminhoneiro, né? Caminhoneiro, simples. Ele se torna um grande ídolo mundial da noite para o dia, praticamente. Ele vai lá, grava um disco, explode na mídia. Sei? Esse indivíduo, ele conquista na vida tudo que um homem, que um ser humano normal poderia desejar para ser feliz. Primeiro lugar, ele tem fama e sucesso praticamente no mundo inteiro, onde ele for. Ele é conhecido. As portas se abrem para ele. 2, tinha todo o dinheiro do mundo para ele comprar e gastar no que ele quisesse. 3, tinha a mulher que ele quisesse. Tinha ou não tinha?
milhões de mulheres a seus pés. Ele podia escolher qual que ele queria dormir. Se ele quisesse dormir com uma mulher por dia, ele dormia. Até 3, 4 por dia ele dormia também. Fazia sexo à vontade, escolhia as mais bonitas. Tudo que todo homem sonha obter quando tiver sucesso, grande poder, não é? Depois que se formar, depois que tudo, ele sonha ter tudo isso. Agora eu pergunto, por que a vida desse cara era um inferno, pessoal? Por que ele morre de overdose? Por que ele enche a cara de álcool? Por que ele usa a droga até o pescoço? Por que ele estava infeliz? O que ele não encontrava nessa fama, sucesso, poder e dinheiro, que ele precisava recorrer a outros fatores para poder estar feliz e estar bem? Por que tudo isso que a sociedade sempre prometeu ao ser humano não realizou como um ser maravilhoso? Ele podia ser um ser que estava dando um conselho. Olha, gente, minha vida é uma maravilha. Olha, eu aconselho vocês todos a conquistar tudo que eu conquistei. Olha como eu estou feliz, cara, realizado como homem. E vê que exemplo tonto ele dá para a humanidade, né? Como muitos artistas famosos com dinheiro aqui no Brasil também. Ou seja, ouviram a máxima desses grandes mestres? Chegaram lá e viram que estava vazio ainda. Precisava de algo acontecer, ainda mais, que eles não sabiam o que para ser feliz. Por quê? Por que eles não sabiam o que? Porque a sociedade não tinha mais o que oferecer, né? Você percebeu que a sociedade não tinha mais o que oferecer para ele? E ele chegou num ponto que ele tinha tudo, e a vida continuava uma droga. Um verdadeiro inferno, uma verdadeira depressão, uma verdadeira angústia. O que mais precisava acontecer para ele ser feliz? Ele não sabia, e também ninguém sabia mostrar para ele. Claro, se ele fosse estudar os grandes mestres, quem sabe ele pudesse descobrir alguma coisa. Foi por isso que o Osho nos Estados Unidos fez muito sucesso. Porque o Osho foi para os Estados Unidos e começou a ensinar isso para as pessoas. E quando ele começou a ensinar isso para as pessoas, todas as pessoas que tinham muito dinheiro nos Estados Unidos, grandes artistas que estavam na merda, drogado, a vida era uma droga, não tinha para onde ir mais, se tornaram seus discípulos e começaram a fazer essa jornada. Aí perceberam que tudo o que eles acumularam não tinha sentido. Por isso que o Osho tinha 130 Rolls Royce, porque os caras davam tudo para ele, né? Davam presente para ele, tá? Porque todos eles percebiam que eles tinham demais. Eles tinham tanto, que aquilo tudo não significava mais nada para eles. Vocês perceberam que tudo que o nosso mundo projetou para ser feliz é falido, é ilusório. Você não deve cometer esse erro na sua vida. Portanto, nós temos que ser suficientemente inteligentes para ouvir realmente os verdadeiros mestres que ensinaram as grandes verdades para nós. Mas não, né? Você quer continuar ouvindo a sua faculdade, você quer ainda arrumar um puta do emprego, você quer ainda projetar porque acha que vai ser feliz depois disso tudo, né? Depois diga que eu não avisei. Né? Casa, depois diga que eu não avisei. Né? Monta uma indústria, então, depois diga que eu não te avisei. Você vai ver o que vai acontecer quando você estiver na falência. Porque todos nós projetamos competir, que toda indústria vai competir, você vai entrar numa guerra. E o nosso espírito não é para ficar guerreiro, não é para guerrear, não estamos aqui para guerrear, não estamos aqui para ser feliz. E para ser feliz, é só deixar desabrochar de dentro de nós a felicidade. Porque a felicidade ela não está em nada, ela não está em nada lá fora, ela está lá. É só você deixar ela vir à tona. Por isso que os grandes mestres entendem que esse fluxo da natureza você não deve contrariá-lo. Você simplesmente deve se soltar. Relaxa, não faz nada. Esse nada fazer vai fazer brotar. Porque todas as vezes que você começar a tentar fazer alguma coisa, você preenche a sua mente e não brota. A coisa não vem, a coisa não flui. Porque você não, toda vez que você está fazendo alguma coisa, você não está no presente. Você está se distraindo. O trabalho é a pior coisa que inventaram na face da Terra, é o trabalho. Porque o trabalho tira você de você mesmo. Ó, todo tipo de trabalho que o ser humano inventou é para tirar você de você mesmo. O cara fica 12 horas numa firma, trabalhando com coisas, objetos, tal, e tudo lá fora
ele não tem nenhum momento de estar com ele para dentro. É por isso que os grandes mestres quebraram com o mundo. Por isso que eles inventaram uma coisa chamada mosteiro. Eles inventaram uma coisa chamada mosteiro exatamente com o único objetivo de sair fora do mundo e criar um jeito, um mecanismo de viver no mundo voltado para dentro. Tendo as coisas básicas, fundamentais, e não desejar aquilo que a sociedade promete. Não ir para isso que a sociedade promete. Porque todas essas conquistas que você tem que obter guerreando. Você tem que obter competindo. E não se esqueça que essa competição, quando ela sobe a nível governamental, ela vai guerrear entre os outros países. Vai ser a grande guerra e os grandes conflitos que toda a humanidade teve. Como é que vocês acham que os grandes imperadores e o povo do passado fazia para obter lucro e dinheiro? Tinha que invadir o outro, tinha que roubar do outro, invadir os outros países. É por isso que o Império Romano começou a expandir, invadir todo mundo. Porque para suprir os desejos, né, dos nobres, para suprir o desejo de mais riqueza, mais casa, mais terra, mais escravo, mais isso, você tem que ter dinheiro, né? E eu tenho que roubar do outro. E esse roubar do outro foi substituído com o nome de conquista. O conquistador. Né? Mas você não tem noção nessas conquistas, quanta morte, quanta depredação, quanta destruição. E até hoje é assim. O mundo não mudou nada e as pessoas querem conquistar ainda. E para conquistar você tem que destruir muitos inimigos. Quando você sentar na cadeira de um vestibular e olha aquelas pessoas que estão do seu lado, todos eles são seus inimigos. E você tem que destruí-lo para fazer sua carreira. Essa é a técnica. Você tem que ser melhor. Isso é uma guerra, você está destruindo o outro, está competindo com o outro. Certo? E essa competição é em tudo nesse mundo. E o cerne da competição é o objeto do desejo, né? Você vai ganhar aquele objeto no final dessa competição. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque você está no futuro novamente. Somente quando eu vencer, eu vou ser feliz. Então, o poder do aqui e agora está exatamente em você começar a se concentrar e trazer cada vez mais a sua vida para o presente. Olha, isso é um exercício que você tem que fazer todos os dias na sua vida. Eu vou dar uma técnica aqui para vocês, tá? Todas as vezes na sua vida, durante todo o dia, faça o seguinte exercício. Sempre olhe para você e veja se você está acordado. Porque a maior parte da vida a gente está divagando, né? Voando, sonhando. Opa, volta, acorda. Aqui é agora a coisa. O cara fica sonhando, né? Fica, quando eu comprar aquela bateria bonita, né? Aquele, nossa, custa $15 mil. Quando eu comprar, puta, vai ser legal pra caramba, né? Ah, vou tocar nessa merda por enquanto. Mas o meu sonho é aquela, cara, pô. Né? O cara fica assim. Ele não está aqui. Aí eu falo, o exercício que eu estou fazendo, volta aqui, senta, você está aqui agora. Essas coisas, elas acontecem durante a nossa vida. A gente vai vivendo normalmente, e os bens materiais eles vão chegando até você. Eles vão vindo, tal, pá. O cosmos conspira. Então não esquenta a cabeça. Esse curso, esse tal que está fluindo, tem um momento das coisas chegarem até você. Não adianta se esforçar, se matar. Porque karmicamente as coisas não acontecem, são dirigidas por forças inteligentes. Toda a nossa vida tem um fluxo coordenado por grandes inteligências. Agora, nada precisa ser feito para eu ficar tranquilo, relaxar e acordar. Olha que sabedoria do cosmos, né? Nesse ponto, você percebeu que nesse ponto todos os seres humanos têm a mesma riqueza? São iguais? Ninguém nesse planeta precisa fazer absolutamente nada, ser melhor do que ninguém, para conquistar a felicidade. Porque já está, ele já é. Isso é uma das maiores justiças divinas.
Porque as pessoas chegam para mim e perguntam, Laércio, você acha justo? Você acha justo, Laércio, aquele cara, milhões, e aquele outro sem nada? Eu falei, eu não vejo diferença nenhuma entre um e os dois são idiotas do meu ponto de vista. O que tem muito e o que não tem nada. Porque os dois são infelizes. Do mesmo jeito. Porque os dois estão ansiando e desejando algo que estão fora deles. O pobre deseja ser rico. E o rico não sabe o que fazer com a riqueza, não tem pra onde ir. Os dois são profundamente infelizes. E para obter essa luz interior, essa felicidade, tanto o rico quanto o pobre, presta atenção, estão no mesmo ponto. Estão no mesmo ponto. Agora, Jesus dizia, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Jesus dizia que é muito mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um pobre. Primeiro, porque o pobre não tem nada a perder. Não tem nada mesmo. O dia que ele resolver ir para dentro, ele não tem que abandonar nada para ir para dentro. Agora, o rico tem que abandonar muita coisa externa para ir para dentro. Vocês entenderam a jogada? Do ponto de vista cristão, divino, o pobre tem muito mais facilidade para atingir a luz e a iluminação do que um rico. E ser feliz. A ideia de iluminação para nós aqui é exatamente entrar em contato e viver no presente. Quando você vive no presente, constantemente, você deixa de ter ilusões futuras e deixa de viver todas as mágoas do passado. Tá? É exatamente por isso que todos nós tivemos a oportunidade nesse planeta. Olha, presta atenção. A reencarnação nossa aqui na Terra é um dos maiores presentes divinos quando o cara lá de cima faz você esquecer a merda que você foi no passado. Porque a maioria de nós não teria capacidade de viver com as mágoas do passado, com as besteiras que nós fizemos em encarnações anteriores. O sentimento de culpa seria tão grande que você não conseguiria viver aqui. Então, um dos grandes presentes já é não deixar você se lembrar de vidas anteriores. Por isso eu tenho uns amigos que ficam me enchendo o saco o tempo todo. Ai, fala que eu fui em vida anterior, fala outra coisa. Não vou falar, cara, eu não posso, eu tenho ordens lá de cima que eu não posso. Você não pode viver o passado. Você tem que aprender a viver o aqui e agora. Sabe, não busque nada do passado, porque eu tenho certeza que você vai encontrar coisas que você não vai gostar. Porque coisa boa você não foi, pode ter certeza. Porque se você tivesse sido coisa boa, você não estava aqui pagando esse karma desgraçado nessa encarnação agora. Já estava lá em outros mundos avançados, né? Não estava encarnando, então não queira saber coisas do seu passado, que você vai remover lixo. Viva aqui e agora. Quando você despertar aqui e agora, criar a felicidade pelo que você é agora, aí você tem capacidade de enfrentar qualquer informação do passado, entendeu? E até qualquer informação do fluxo do que possa acontecer com o nosso planeta. Porque tem gente que ouve palestra minha sobre o Apocalipse, ele morre, né? Está descabelando, né? Porque ele já está vivendo o Apocalipse agora. O cara chega e diz, mas Laércio, o que você está fazendo? O mundo vai acabar, está em crise, vai a transição planetária, e você está estou tocando meu violão. Deixa que o mundo acabe, cara. Estou preocupado com o mundo vai acabar. Eu posso fazer o discurso, posso orientar vocês em todas as minhas palestras que eu falo sobre o Apocalipse, falo sobre transição planetária, mas você nunca me viu preocupado, viu? Você sempre me viu dando risada, contando piada, alegre. Você nunca me viu triste. Você nunca me viu chorando aqui em palestras, plantas as mágoas. E você nunca me viu carrancudo também, pode ter certeza. E os meus amigos que andam comigo sabem disso, que eles nunca me viram mal-humorado. Eu sempre estou alegre com tudo, seja que se explodir uma bomba, né, dar risada do mesmo jeito. Bicho, se vier o Apocalipse, na hora não resolve. Porque eu quero viver agora. Eu não quero viver o Apocalipse já. Sabe, eu tenho muita coisa para viver, para curtir, para ser feliz. Eu sou feliz, eu centro em mim agora. Eu não preciso desejar nada para ser feliz. Quem assistir o primeiro filme do seriado Kung Fu, aquele do Kwai Chang-caine, o primeiro da série, que aparece o mestre cego dele, né? E o Kwai Chang-caine pergunta para o velho, por acaso você não tem nenhum sonho em sua vida, nenhum desejo? Ele fala,
Olha, não vou mentir para você, eu tenho um. Porque o Zen vive, né, sem esse anseio futuro desejo. Fala assim, ó, só tenho um desejo, o que é? Visitar a cidade proibida. Vocês estão entendendo? É fazer uma viagem à cidade proibida, que na época lá era o templo do imperador, aquela coisa toda na China. E ele viveu praticamente a vida inteira num templo e tal. Fala, acho que o único sonho meu que eu teve era esse. E o pior disso, que quando ele vai, o Quaixão Quente sai de uma história legal, tudo bonita, e o Quaixão Quente sai do mosteiro, né, já passam 5, 6 anos, ele fala, no dia tal, na lua tal, eu vou visitar, vou fazer uma visita à cidade proibida. E o Quaixão vai também para encontrar o mestre dele lá. E exatamente nesse dia o mestre é morto. O mestre é assassinado exatamente cumprindo o seu único desejo da vida. Tem um simbolismo zen nessa história muito louco, porque o único desejo que o mestre teve na vida e foi tentar realizar, ele morreu por causa disso. É muito zen. As pessoas não enxergam esses ensinamentos porque não, às vezes o telespectador nosso não tem a profundidade de entender o zen da história. Isso para mostrar que o verdadeiro mestre, o verdadeiro sábio, não pode ter, que qualquer desejo, ele destrói você. Ele corrompe você. Ele mata você. Em vida. Porque os mestres zen, os monges, são treinados a não ter desejos. Porque o desejo sempre desloca você para o futuro. Ele tira você do estado presente, onde você tem que estar sentado, lúcido, consciente, curtindo tudo que você é. E tudo que está ao seu redor, você está respirando agora, ó. Tem um cheiro maravilhoso de chuva, um perfume, né? Tem milhões de coisas maravilhosas ao seu redor. Se você concentrar bem, vai te fazer muito feliz. Se você olhar para a tua mão, você vai ver a perfeição do sangue correndo, de todos os órgãos funcionando. É uma maravilha universal tão grande, está em você, está aqui agora. Você é uma coisa tão perfeita, uma máquina tão maravilhosa, um ser sentindo, observando. O teu olho, então, que perfeição é estar vivo, olhar, né? Quando você olha alguém que é cego de nascença, que riqueza que eu tenho em minhas mãos quando eu consigo enxergar a colorida dos pássaros, as flores. Posso caminhar, sentir o ar, cair dentro de um riacho, de uma cachoeira. Puta, eu estou vivo, cara. Entendeu? São riquezas tão grandes que você não precisa nada para obtê-las. Está aí, para todos. Vai no mar, então, na praia, aquela coisa linda, aquele mar. Quando eu entro, eu vejo aquele mar assim, eu falo, puta, tudo isso é meu, cara. Né? É aquela velha história, posso não ser o dono do mundo, mas sou filho dele. Melhor ainda, né? Porque o filho não tem responsabilidade, é o pai que se vire lá em cuidar do planeta, né? O filho só usa o que o pai tem, né? Por isso eu falo, eu estou aqui como usuário do planeta Terra. Né? Olha que legal, cara, amigo. É só você imaginar, quando você sai do planeta, às vezes elevado para outros mundos, outros lugares, quando você está voltando para a Terra, cara. E aí você entra no seu corpo e fala, puta, esse mundo aqui é tudo, né, de bom, né? Aquele oceano maravilhoso. Eu vou para o oceano, eu subo numa montanha, então eu vejo aquelas coisas. Puta, eu falo assim, que mundo maravilhoso, cara. Aí eu pergunto, o que eu quero mais da vida? É tão burro o homem que quer alguma coisa a mais. Se ele tem o mundo inteiro à sua frente, o ar que ele respira, as estrelas. Ele tem o universo inteiro aí para viver, para conhecer. E é tudo nosso. Tudo está em nós mesmos. Portanto, nada deve ser ansiado, desejado lá no futuro. Quando nós nos concentrarmos todos os dias aqui e eliminar todo o projeto futuro de vida, você vai ver como lá na frente as coisas se resolvem. Eu aprendi com os meus mestres assim, viva agora. Amanhã as coisas vão se resolver de uma forma que você nem imagina. Vão acontecer coisas que você nunca imaginou que acontecesse. Portanto, deixe acontecer agora. Fica tranquilo. Eu vivo um momento da minha vida já há um bom tempo. Gente, eu não esquento a cabeça com nada, cara.
Eu acordo tranquilo, relaxado, faço o meu tai chi, ando na cidade, faço as coisas, não me preocupo. Olha, de estresse o Laércio não vai morrer, nem de, sabe, sabe? Tranquilo, Zé. Eu sei que ao meu lado tem essas forças espirituais maravilhosas. Por isso que eu brinco, se Deus ajudar é covardia. Porque está tudo aí ao nosso redor, tudo, tudo, tudo. E vocês vão entender que todo o inferno em nossas vidas é criado por nós mesmos. Todo o inferno é criado por esse modelo social, pelo homem. O modelo social, os seus anseios, os seus desejos futuros, os seus projetos de vida que não se realizam, aquela competição que você não ganha, certo? Então você vai se frustrando, vai se angustiando, vai se deprimindo e sempre projetando, 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 projetando. Aí você está com 50 anos, a coisa não veio. 60 anos, a coisa não veio. 80 anos não veio. Fala, depois da morte então eu consigo. Eu fico projetando para depois, né? Paraíso para lá, né? É os crentes que faz isso, né? Os crentes ficam projetando a sua felicidade quando ele entrar no céu. Olha, um aviso que eu dou para os crentes. O dia que vocês morrerem e entrar no céu, vocês vão ver que puta inferno é esse céu. Porque eu sei, porque eu conheço do lado de lá. Eu conheço do lado de lá. E esse céu que vocês imaginam vai se tornar o maior inferno para vocês. Por quê? Porque vocês estão projetando um céu aonde? Um lugar geográfico, um momento, um futuro, né? E nunca realizou o céu que Jesus sempre ensinou dentro de você, né? Então vai fundo. Lá no céu nós vamos nos encontrar. Pode ter certeza. Eu vou encontrar muitos bispos pela vida. Telespastores do outro lado lá, sabe? Terrivelmente perturbados, confusos e angustiados. Do mesmo jeito que viveram, vão continuar depois da morte. Procurando um céu que não existe. Procurando um céu futuro que não vão encontrar. E não vai encontrar, tá? Porque eu sei, porque eu já conheço muita gente após a morte. Eu andar aí pelos mundos espirituais, conheço muitas freiras procurando o céu, muitos padres ainda procurando o céu do outro lado, e muitos telespastores mortos ainda procurando o reino de Deus que não encontraram. Vivendo no umbral, por esse motivo. Ok? Portanto, vamos voltar e nos concentrar naquilo que Jesus disse e aquilo que Buda nos disse, que Lao Tzu nos disse. Tá? O reino de Deus e o reino dos céus e a felicidade se encontra agora, nesse momento presente, e sempre vai estar no momento presente aí dentro de você. Tá? Por isso, eu ensino Tai Chi e sempre ensinei às pessoas o Wu Wei. E sempre disse a elas, você não precisa fazer absolutamente nada para ser feliz. Absolutamente nada. Você não tem que competir, você não tem que ser vencedor, você não tem que ganhar. Por isso, os meus alunos de Kung Fu da minha academia, as pessoas acham estranho que eu nunca deixei eles entrar em nenhum torneio, em nenhuma competição. E não vai entrar. E se entrar, já perdeu. Né? O discípulo meu é tão burro, se ele quiser entrar numa competição, já perdeu. Por quê? Foi derrotado pelo ego. O desejo de vencer é a derrota do ser humano. Nunca se esqueça disso. Tá? Muita paz a todos. Namastê. E até o próximo encontro. Muita paz a todos.